Começa agora o podcast de fato. Uma visão popular do Rio Grande do Sul, do Brasil e do mundo. Olá, estamos entrando no ar com o podcast De Fato, uma produção do Brasil de Fato do Rio Grande do Sul, em parceria com o Sindicato dos Bancários de Porto Alegre e região. Gravado no Estúdio Hall, diretamente do Centro Histórico de Porto Alegre. Eu sou Kátia Marco, comigo, tocando o programa, Ayrton Centeno. Salve, Kátia! Salve, Ayrton! Nossa conversa de hoje será com duas pessoas, cujo ofício é mesclar arte e ativismo. É o que sua comunidade artística faz há quase meio século. Eles integram um grupo de teatro que nos últimos anos precisou batalhar muito para sobreviver. E em 2024 foram atingidos pela maior enchente do século. Perderam muito do seu acervo e tiveram que sair da sua sede. E importante, foram agraciados com o prêmio Shell de teatro em março e se preparam para outras novidades em 2025. Os dois são figuras fundamentais da terreira da tribo de atuadores Oi Nós Aqui Travês. Muito bem-vinda, Tânia Farias. Olá, Kátia, Ayrton, um prazer estar aqui de novo. Bem-vindo, Paulo Flores. Prazer estar aqui presente. Paulo Flores, que é um ícone, os dois são, né? Mas o Paulo tem uma história aí que, no nosso teatro, que merece ser muito bem contada ainda, né, Paulo? Mas vamos começar hoje a contar um pouquinho. Ayrton. Vamos lá, então. Claro, nós vamos falar de um monte de coisa aqui, né? Sim. Mas como a Kátia já mencionou logo no início, né? Observando que está se aproximando do seu cinquentenário, né? O Oi Nós Aqui Travês, Terreiro da Tribo. Né? E já tem 47 anos, o que, convenhamos, né? É um grupo de teatro, uma façanha extraordinária, né? Como sobreviveu o despejo, né, daquela sede na Cidade Baixa, foi para o 4º Distrito, foi afogado pela enchente, né, sobreviveu, náufrago. Há uma pandemia. Está em outro endereço, mas e tem um monte de planos, né, agora para 2025. Aí eu pergunto a vocês dois, que planos são esses? Quer falar? Quem começa? Pode começar a Tânia. Acho que o primeiro plano, acho que é o plano que já vem do ano passado, que é reexistir mais uma vez, né? Mas a gente agora já tá acreditando que isso vai ser possível. Acho que a sombra de não vamos resistir já nos abandonou. Acho que agora a gente já sabe que vai adiante. A gente ainda vai incomodar muita gente. Mas a gente tem primeiro levantar a sede, né? Porque para nós o espaço e o trabalho do Oi Nós, a sede é fundamental para a gente ter a independência, para a gente fazer o trabalho como a gente acha que tem que fazer. Geralmente os processos criativos do Oi Nós são longos, são bastante verticais. Isso demora tempo, né? E precisa de um espaço para isso. Então, a gente, nesse momento, está numa outra sede, né? Como a Kátia abriu contando, a gente teve que abandonar aquela sede que foi que naufragou. E a gente está levantando a caixa cênica, que a gente está levantando o teatro. Um dia o Paulo estava lá, a gente estava levantando o grid, ele disse assim, olha nós aqui levantando o teatro. Eu disse que é mais isso. Uma vez. Mais uma vez. Nós outra vez. Levantando um teatro, né? Eu disse, então, talvez essa seja uma das vocações do Oi Nós, né? Que reconstrói, né? E, de novo, dá condições para a imaginação, dá condições para o sonho, né? A gente acredita que a transformação vem por conta disso. E essa reconstrução contínua e reconstrução, né? Me lembra aquela história do sujeito, né? Mitológico, Sísifo, né? Acho que é o mito, né? É o cara que leva a pedra até o alto da montanha, a pedra cai e ele tem que levar de novo. Mas eu acho que o Oi Nós sempre, a cada
a cada naufrágio, né? A gente foi um pouquinho mais longe. Então a gente já não volta pro mesmo lugar a nossa pedra. Eu sinto muito isso. E sinto agora mais do que nunca, né? Porque eu acho que a enchente ensinou muita coisa pra todo mundo, né? Eu acho que pra nós, acho que tem algumas questões que o Oinóis radicalizou ainda mais do seu pensar, do seu jeito de existir e daquilo que a gente quer reconstruir. E aquilo que a gente não quer mais construir. Eu acho que a gente já quer outras coisas e acho que nem tudo é ruim, né? Você entende? Tem coisas que acabam ficando que são positivas. Eu acho que levantar essa caixa é o principal plano. A gente já tem data para abrir essa nova sede provisória lá na Avenida Pátria 98. Qual é a gente data? vai receber 26 de abril, agora. Agora. Logo a gente ali. vai receber os Inclassificáveis, que é um coletivo de Florianópolis, que vai trazer toda uma programação que chama Circulação e Reflexão. Acho que esse momento vai ser um momento de o sol entrar nas janelas de novo e a gente dizer, bom, agora a gente só vai, né? E acho que tem esse outro momento que é mergulhar num novo processo criativo, que eu penso que é fundamental para nós nesse momento. Acho que a gente estamos ávidos por parar, criar, mergulhar. E a gente vai fazer um trabalho que tem tudo a ver com esse momento do Oinóis. E acho que também da cidade, né? Que é se debruçar sobre a história dos operários, ou seja, das gentes trabalhadoras que construíram aquele lugar, né? Então a gente vai falar sobre o movimento operário, sobre os vestígios da luta, né? Tipo, recuperar a memória da biblioteca desse anarquista que começou todo o movimento antifascista em Porto Alegre. O espaço ainda existe, fazer as pessoas conhecerem quem era essa personagem que reuniu tanta gente para combater o fascismo numa pequena livraria anarquista, ali pertinho da rodoviária. Ou, por exemplo, o espaço onde se reuniam os operários anarquistas, onde a gente teve o primeiro congresso presidido por uma mulher, e onde se fundou o movimento operário anarquista feminista, trazer, né, essas mulheres, fazer as pessoas conhecerem essas personagens e, ao mesmo tempo, mostrar para as pessoas quantos espaços com histórias incríveis estão no 4º Distrito e que há bem pouco tempo o prefeito deu valor zero em termos históricos para esses lugares, né? Porque não por acaso, né? Justamente é a memória do trabalhador, da trabalhadora, né? E a gente vai falar sobre isso. Fabril, era o Parque Fabril de Exato. Porto Alegre. Exato. Os grandes Parques Fabril do sul do Brasil estavam ali, né? Naquela entrada de Porto Alegre, né? Enfim, tem muita história aquele lugar, né? Muita história. O próprio Vila Flores, que hoje é frequentado, né? Que é essa vila operária, que representa um avanço enorme nas condições de moradia dos trabalhadores e que ainda tá ali, né? As pessoas precisam saber o que é aquilo, né? E, enfim, e também quem foi esse arquiteto incrível que construiu aquilo, que construiu a fábrica da Brahma, que também teve um papel social importante junto aos trabalhadores, aos operários, operárias. E a gente vai fazer isso e vai acabar sendo personagem do nosso espetáculo. Porque contar aquela história vai acabar chegando na enchente, que de fato é divisor de águas para o trabalho do Oinóis. E a gente vai acabar contando a nossa história também. Pois é, Tânia, porque a enchente, ela trouxe junto, né, um outro debate que é antigo do Oinóis. O Centeno lembrou, né, vocês tinham uma sede na Cidade Baixa, foram despejados dali, quase tiveram uma outra sede na Cidade Baixa, né, que não se configurou. Teve uma outra possibilidade na Travessa Carmen, que também não foi adiante. Ou seja, é uma luta histórica, né, Paulo? Ter uma sede própria. E com a enchente, esse debate aflorou também. E agora, recentemente, vocês tiveram uma reunião com o Ministério da Cultura, em que eles anunciaram a possibilidade, então, do Oinóis ter um espaço, né, que seria um antigo espaço dos Correios, também no 4º Distrito, como um grande polo cultural no Rio Grande do Sul. Na realidade, já faz mais de 30 anos que o Oinóis Equitravês levou essa discussão para a cidade, né? A gente nunca fez um trabalho de balcão, né? De ir nos governantes pedir um espaço para o Oinóis.
A gente, desde 94, 95, levanta a questão para a cidade, para ser discutido nos fóruns, né, que existiam na época, né, como orçamento participativo, né, onde a gente foi prioridade durante vários anos, né, uma questão inédita na época, a cultura, um aparelho cultural ser prioridade. No E a Brasil, gente- onde a cultura nunca é prioridade, ou pelo menos está lá embaixo na escala das prioridades, né? Então a gente conseguiu movimentar uma grande discussão, né, que está aí. E como tu falou, Kátia, nesse momento da enchente, isso veio à tona mesmo, né? E com a grandeza, né, do pessoal que está no Ministério da Cultura, a gente consegue avançar essa discussão. E não, algo que não aconteceu a nível municipal e nem a nível estadual. Acontece a nível federal, então, do Ministério da Cultura, ir na sede, alagada, naufragada da Terreira, e começar a buscar uma possibilidade de uma sede permanente para o Ainós. E esperamos que se concretize, né? Existe todo um empenho para que isso ande o mais rápido possível. Eu queria só chamar a atenção que o que eu penso que é muito bonito, né? É que houve, até peguei meu celular aqui para colar, porque eu não queria esquecer, não queria mesmo, porque acho que são coisas importantes, pessoas importantes, né? Um esforço. Houve uma grande força-tarefa. Acho que quando o Ministério da Cultura entrou lá na Terreira, né? O regional aqui, a Mari Martinez, o Cássius que veio, depois veio o Márcio Tavares e a Funarte. Foi a primeira ligação, acho que até contei isso aqui, né? Primeira pessoa ligada a alguma das esferas públicas que nos ligou para dizer, olha só, a gente tá vendo o que tá acontecendo e a gente tá com vocês, foi a Funarte, né? Foi a Maria Marighella. E, bom, não preciso dizer que o prefeito nunca ligou, que o governador, nem a secretária de Cultura Municipal, nem estadual nos falaram nada ou fizeram qualquer movimento em relação a nós durante a enchente. Ao contrário, né? A gente realizou uma emenda e a gente recebeu uma ligação depois de ter realizado todo o projeto da emenda que a gente ia ter que devolver o dinheiro, porque houve um erro da própria Secretaria Municipal de Cultura. Então, foi um esforço isso que está se construindo, que a gente espera, como disse o Paulo, que se concretize, e eles nos deram uma data, isso também é inédito. Em maio a gente quer que até maio a gente esteja assinando essa cedência, né? Eu queria falar dessa força-tarefa, porque além do MINC, né, as pessoas que lidaram com a gente do MINC, o Márcio Tavares, que é secretário executivo, o Cássius Rosa, a gente tem um esforço tremendo de articulação da Maria do Rosário, que fez essa ponte toda, que fez as pessoas irem até a Terreira, foi a Maria do Rosário, deputada federal. Aí, já citei a Funarte, né? A Maria Marighella, o Léo Lessa, a Michele Rolim, que tá lá, que é da gaúcha, que acompanha o trabalho de nós há muito tempo. A gente tem a SPU, a Superintendência de Patrimônio da União. A gente tem aqui no estado o Emerson, que também já conversou com a gente e que esteve presente nas reuniões, além, claro, da outra pessoa do SPU lá de Brasília que esteve participando das reuniões. A gente tem os Correios, porque esse espaço que a gente poderá vir a ser a sede permanente é um espaço dos Correios. E o presidente nacional dos Correios, eu tenho o nome dele aqui. Fabiano. O Fabiano, isso. E o Christian, que é daqui, eles né, tiveram, e eles decidiram, né, o Fabiano disse, esse projeto tem alinhamento com as questões sociais que a gente espera que um espaço dos Correios tenha. Então ele ficou contente com o projeto, animado, e disse, nós concordamos com essa cedência. Então a gente vê aí uma grande força-tarefa, né? Eu não queria deixar de falar de ninguém, porque a gente sabe o quanto existem as instituições, mas existem as pessoas que ocupam as instituições. Isso faz muita diferença. E é um projeto grande, né? Que robusto. Vocês pretendem para esse espaço, porque é um espaço que está há muitos anos já abandonado, enfim, vai precisar toda uma reforma, né? Então,
Assim, vai Tem precisar de muita estrutura ainda, né? Isso, tem um cálculo do que vai custar, não? Não, porque a gente acabou, né? Foi na semana passada que a gente teve essa notícia, né? De Sim. que possivelmente em maio a gente já tem autorização para entrar lá, para, por exemplo, levar alguém que possa nos dizer Sim, fazer um o que orçamento. fazer. A gente sabe que os próprios Correios, inclusive, acho que isso mostra um pouco um tanto do comprometimento, né? Que eles fizeram uma análise técnica, tanto que eles disseram, olha, para vocês entrar, vai ser fundamental que vocês antes façam eles indicaram, é preciso fazer uma reforma. A gente viu o espaço, né? O espaço que existe de pé, o predial, assim, ele precisa de reforma, mas nos pareceu que, inclusive, tá muito melhor do que todos os prédios que nos ofereceram até hoje. Então, isso também é um alento. Mas existe também a possibilidade da construção num futuro médio, longo prazo, da construção ideal, né? Uma construção que possa também estar alinhada às questões ambientais desse momento, né? E pensando no futuro, porque daí a gente certamente permanecendo ali, conseguindo os recursos necessários, eu penso que vai ser uma cidade das artes, uma referência das artes no estado do Rio Grande do Sul. É muito grande esse espaço. E acho que isso foi aquilo que eu falava sobre a enchente, né, Kátia? Acho que a gente, além de entender que a comunidade tem que estar dentro mais do que já estava, tem que ser um espaço que as pessoas possam usar para lavar sua roupa, para comer, as crianças brincarem na Praça Zé da Terreira, né? A gente tem que homenagear todo mundo que merece homenagem, que é gente daqui, lutadora, ligada às artes. Ela tem que estar, as pessoas têm que ir lá e saber quem foi a Yara Deodoro. Então, eu penso que esse espaço tem que ser um monumento às artes gaúchas e um espaço para a comunidade, uma grande comunidade de artes, mas que a cidade possa... Eu já tinha falado isso aqui, né? Eu acredito, Centeno, que quando a gente fizer política pública, pensando no público, a gente vai atender o trabalhador das artes e da cultura. Porque se a gente pensa no quanto a cultura é direito e que a comunidade tem que ter acesso não só aos bens culturais, mas também se quiser produzir arte e cultura, ela vai ter meios para isso, a gente necessariamente vai ter que ter trabalhadores, agentes, comunidades culturais com condições de trabalhar. Uma coisa leva a outra. Se a gente pensar que só tem que pensar a política pública na perspectiva direta do trabalhador, a gente nunca chega no tamanho de política pública que a gente precisa, se a gente não pensar direto em quem é para quem isso. Tem que pensar no para quem. E eu acho que esse projeto tem que começar pensando em para quem que está sendo construído esse lugar, sabe? E é para a cidade, é para a comunidade que vive ali. Então a gente quer que tenha teatro, dança, artes visuais, literatura, audiovisual, né? Enfim, que tudo esteja ali. Que as pessoas possam, inclusive, entrar em contato com as línguas que fundam a coisa mais importante cultural do Brasil, né? Que são os povos, né? Os povos originários, os povos de matriz africana, os quilombolas, que as línguas sejam difundidas e que Sali possa ser também um lugar para a gente entrar em contato com essas mulheres que mantêm a língua viva dos nossos Mibiá-Guarani aqui. Enfim, a ideia é que seja um lugar que a música esteja presente, que os músicos tenham também onde colocar o seu trabalho, a sua produção musical, que possa ser um lugar casa de muita gente. Uma grande usina. Uma grande usina. Paulo, o Ainós, ele sempre teve, né, esse vínculo com a comunidade. Eu lembro que eu fiz uma oficina no Ainós lá em 91, ainda nesse espaço da Cidade Baixa, e já era uma oficina aberta, gratuita, enfim, qualquer pessoa podia, e o Ainós mantém até hoje essa escola. Como nasceu essa ideia? Na realidade, o Ainós nasce da indignação de alguns jovens artistas descontentes com o que se vivia na época, né? A gestação do Ainós é 1977, né? Ele vai estrear o seu primeiro espetáculo no dia 31 de março de 1978. E então essa formação já é de pessoas que estão descontentes com o que acontece no país, né? A gente vive ainda, né, sob a ditadura militar e também com a arte
que se fazia na época, com a formação artística, tudo muito direcionado a uma elite. Então, essa preocupação em democratizar a arte já está lá na sua origem. Claro que de maneiras diferentes, porque até o tempo era diferente, o momento, né, muito difícil, né, para a vida do povo brasileiro e para a vida teatral também, né, muita censura, muita perseguição policial, mas já havia essa vontade que vai se estabelecer quando o Oi Nós Aqui Outra Vez constitui a Terreira da Tribo em 1984, que é aquele momento de passagem, né, da ditadura para o nosso primeiro governo civil. Esse momento surge a Terreira e aí surge com essas propostas que de alguma maneira avançam e consegue de uma forma, né, mais ampla, chegar a mais pessoas, né? No primeiro momento na sua sede, e logo em seguida a gente vai ampliar indo para os bairros populares. Primeiro com os espetáculos de teatro de rua e depois com as oficinas teatrais nos bairros, né? O Oi Nós, a gente tem que sempre ressaltar, né? O trabalho do Oi Nós, o trabalho pedagógico do Oi Nós é a origem do que foi, né? Porque não pode se dizer que existe, que foi a descentralização da cultura na cidade de Porto Alegre. Tu estás falando relembrando o nascimento do grupo ainda na ditadura, né? E eu queria aproveitar essa tua lembrança para relembrar que nós passamos há pouco por um 1º de abril, né? Que é a data real, né? Não 31 de março, do golpe militar. E se fala muito, né? E se falou novamente, né? Se fala muito no enfrentamento ao golpe militar. Mas se fala pouco do enfrentamento que o teatro também fez ao golpe militar, né? Eu lembro aqui que o Augusto Boal foi preso, né? Teve que se exilar, foi mandado embora dizendo nunca mais volte, né? Do contrário vamos te matar. O Zé Celso Martins Correia foi preso e torturado, né? E aqui em Porto Alegre, né? Aqui em Porto Alegre mesmo, tem o caso exemplar, digamos assim, do que aconteceu com a peça Roda Viva, né? A peça Roda Viva, que no Teatro Leopoldina aqui, que foi invadida por uma milícia de ultradireita que surrou as pessoas e sequestrou a Elizabeth Gasper, que era a atriz, né, principal daquela montagem, né? E sequestrou, ela ficou sequestrada por várias horas, ninguém sabia onde estava e tal. Então o teatro teve, né, digamos assim, ele bateu de frente contra a ditadura. Os diversos teatros, né? Digo os diversos porque as escolas diferentes de teatro, né? Eu tenho uma cena que é uma cena muito emblemática, que eu acho que é da famosa passeata contra a ditadura em 1968, que a linha de frente dessa passeata é composta só por mulheres e são mulheres de teatro. Está ali a Tônia Carreiro, ali a Norma Bengel, né, a Eva Vilma, uma série de mulheres estão ali naquela frente, né? Então eu queria falar com vocês, né, para ver qual é o papel do teatro, digamos assim, nesse bater de frente contra uma situação injusta. Na realidade, quando nasce o Oi Nós, ele se espelha muito nesse exemplo, né? Porque é um momento que se vive no país, né, final dos anos 70, onde o teatro estava completamente voltado
para essa questão da profissionalização, então muito se pensando num teatro empresarial, e o Ainós resgatava a ideia do grupo, espelhado no Arena do Boal, no Oficina do Zé Celso, que nesse momento estavam exilados. Tá? Então essa ideia do teatro de grupo é o que move o Ainós desde então, né? Por isso sempre essa questão do coletivo, né? Que para nós sempre na nossa organização artística e administrativa sempre se procurou a autogestão, né? E em cima dessa ideia que se tinha desse teatro potente que existiu nos anos 60 até o início dos anos 70 e que a ditadura, de uma maneira, conseguiu exterminar, como o Teatro de Arena de São Paulo, né? O Oficina foi para o exílio e volta e acaba ficando mais potente ainda, né? O trabalho do Zé Celso dos últimos anos foi algo extraordinário, né, para a cultura nacional. Agora, o teatro, como tu te referiu nesse momento, ele enfrentou uma perseguição, ele foi considerado o inimigo número 1 da ditadura, né? Os militares fizeram todo o esforço possível para banir o teatro da cena nacional. Então, um teatro que tinha muito público, né? E a propaganda oficial foi afastando o público do teatro, né? E trazendo em troca as telenovelas, a televisão, a Rede Globo, né? Que nasce durante a ditadura. Isso. Como uma forma de afastar o público de uma arte de reflexão para um entretenimento de alienação, como as telenovelas. Tu mesma, né, Tânia, foi fruto essas oficinas que o Ainós fazia, né, com as comunidades. Completamente. Eu e a maioria, né? O Ainós, além de ter formado muitos grupos a partir dessa difusão do teatro nas comunidades, na própria terreira, com a criação da Escola de Teatro Popular também, né? Que é um passo além. Também forma os seus próprios atuadoras e atuadores, né? Então, eu sou uma destas. E o bonito é essa corrente que não se rompe, né? A gente entra em contato, aprende, se envolve, começa a fazer e daqui a pouco tu também tá compartilhando, né? Então, também é bonito, assim, porque esse processo de repente, tu tá dentro de uma comunidade, construindo junto aprendizagem sobre o teatro, também é um momento de te dar conta, um dia eu tava aqui, alguém chegou e, né, eu aprendi que muitas coisas podiam ser discutidas e construídas através do exercício pleno da imaginação. A imaginação como essa porta da transformação, né? Se eu imagino, pode ser, né? Essa semana eu estava lá na Bom Jesus, né, entrevistando, conversando com o Alex Pantera, que também é fruto, né, dessas oficinas, e ele contando, né, que a primeira vez que ele, assim, se abriu para o teatro foi com uma oficina contigo lá nesse espaço do Centro de Educação Ambiental na Bom Jesus. Na, né? Vila Pinto. É isso. Daí depois o Pantera é teu companheiro de trabalho, né? E agora o Pantera tá lá desenvolvendo um projeto incrível. Tem uma produtora preta e periférica, né? E tá fazendo muitas coisas relevantes e importantíssimas. Enfim, acho que é um pouco essa função, né? De gerar esse pão que não acaba, que se parte em milhares de pequenos pedaços e vai alimentando, né, essa possibilidade. Você está falando sobre o começo, né, desse rapaz aí que tu acaba de citar, né, que a Kátia mencionou. O Alex Pantera. Isso. E como é que foi o teu começo?
né? Eu queria saber como é que foi o começo de vocês dois aí, né? Tu eras uma menina do Morro da Cruz, é? Eu morava no pé do Morro da Cruz. No pé do Morro da Cruz. Morava ali antes do Campo da Tuca. Era Vila João Pessoa, mas era antes da subida. Mas era... Sim, é uma família pobre e tal, e tu te interessaste por teatro. Como é que foi isso? Então, não vou contar essa história de novo. De como eu brincava enquanto eu limpava a casa, com as pulseiras, os sapatos, e limpava toda a casa. Eu era uma criança que tinha que limpar tudo. Nós éramos 11, e não diferente das famílias, quem limpava eram as mulheres, né? Sim. Eram 5 mulheres, 6 homens, só quem tinha a responsabilidade de manter a casa. Os homens brincavam. Não só brincavam, mas era outra pegada, né? Mas todo o trabalho doméstico éramos nós. E eu me lembro que eu ficava, às vezes, eu e minha irmã só, com toda a casa pra limpar, a louça pra lavar. E a gente ficava brincando de fazer 1000 personagens, né? Enquanto limpava. Nunca era a Tânia que limpava, era sempre uma figura incrível. Mas, na verdade, foi quando eu fui pro Julinho, no 2º grau. Eu antes tinha feito um curso de teatro que eu ganhei de presente. Ganhei de presente num sorteio, um curso de manequim modelo fotográfico. Eu digo, eu não vou fazer. Não tem nada a ver comigo. Então tu pode fazer esse de teatro, que daí eu fiz. E aí foi quando eu pensei, puxa, eu gosto disso, né? E aí eu logo tava entrando no 2º grau, no Julinho. E aí encontrei um grupo que tava criando um espetáculo. E foi, digamos, o meu primeiro grupo de teatro. E em seguida o Oi Nós entrou como uma grande referência de grupo. Quando eu fui criar o meu primeiro grupo de teatro com outras pessoas, o Oi Nós era a grande referência, o exemplo das coisas que a gente ouvia falar, né? Essa que era real, a gente não conhecia. Aí, enfim, bastou ir uma vez na terreira para ter vontade de ficar. Então, eu comecei a fazer me convidaram para uma oficina, eu fazia uma oficina, chamava Oficina de Teatro Sindical, na usina do gasômetro. Depois comecei a fazer as oficinas de experimentação e pesquisa cênica na terreira. Comecei a fazer divulgação nos bairros dos espetáculos que iam acontecer através do projeto Caminho para o Teatro Popular, que é um projeto antigo do Oi Nós, que leva o teatro de rua para as comunidades. E eu queria de alguma forma estar ali, mesmo que fosse distribuindo panfleto na comunidade. E, enfim, nunca mais parei de fazer, né? Foi ficando, aprendendo, compreendendo o que significava essa palavra incrível que chama atuadora, né? Atuadora é o quê, né? É essa fusão, como a Kátia bem explicava, dessa pessoa da cena, né? Da atriz, do ator, com o ativista político, o ativista. E acho que isso foi lembro de dizer isso mais de uma vez e depois de ouvir as pessoas dizendo. A sensação era que eu tinha chegado na minha casa, encontrado com a minha família. Bom, essas são as minhas pessoas. Esse é o lugar em que eu me sinto bem, onde eu faço as coisas, né? Mas teve uma pesquisadora, que é a Rosiane Trota, que ficou um tempo estudando, ela estudou muito sobre os grupos, e ela ficou na terreira um tempão, e um dia ela disse, estava escrito na testa da Tânia, cheguei para ficar. E tu, Paulo, como é que foi esse começo? Bom, a minha infância e juventude é durante esse período tão nefasto que é a ditadura civil-militar do golpe de 64. Então, uma época muito, muito repressiva. E na minha adolescência, eu comecei a assistir teatro no Teatro de Arena, aqui de Porto Alegre, que tinha um convênio com o DCE da URGS, e o meu irmão tinha entrado na faculdade, em 70, e ele me passava os ingressos. E eu comecei a assistir teatro, e o teatro abriu para mim eu gostava da expressão, né, teatral, mas nunca tinha assistido teatro, né, gostava de brincar, de criar personagens. E aí, ao assistir as peças do Teatro de Arena, né, que traziam mesmo, com toda a censura da época, se vislumbravam a questão crítica, né, a questão do social, e isso me levou a querer fazer teatro. Então, quando eu termino, né, o secundário, eu entro no DAD, no Departamento de Arte Dramática, né? E a partir daí, como uma forma de fazer contato com esse mundo, né, do teatro que eu não tinha
né? Nenhum contato, não, né? E a partir daí, sim, já cursando, né, a faculdade, na época de arte dramática, né, já começo a me organizar com os meus colegas para a gente formar um grupo, montar uma peça de teatro. Então, a minha trajetória começa aí, há 50 anos atrás. E o Arena teve uma importância muito grande na cena cultural de Porto Alegre, né? Muito grande. Fundamental. O Jair de Andrade e a Marlise, né? Isso. Importantíssimo. Para mim, foi fundamental, né? Foi tanto na questão espacial, né? Essa proximidade entre público, o ator e o espectador, e a questão da temática, né? Que as peças sempre abordavam, né? Então, eu assisti tanto o teatro nacional, né? Vários autores, que era sempre a prioridade das escolhas, era a dramaturgia nacional, mesmo castigada pela censura. Eu entrei em contato tanto com os trágicos gregos, como com peças do Camus, do Arrabal. Então, para mim, foi do Brecht. Do Brecht. Não, para mim, foi assim... foi um momento assim muito especial na minha vida, que me leva a decidir a querer fazer teatro, porque eu vejo no teatro, como o teatro tinha me mobilizado tanto, que era uma forma, né, um instrumento, né, de transformação. Tem alguma personagem que marcou a vida de vocês nessa trajetória no Aí Nós, ou foram vários? Eu acho que são várias pessoas, né? Eu fui influenciado muito, né, na origem do Aí Nós Aqui Outra Vez, pelo Zé Celso Martinez Correia. Não conhecia ele pessoalmente, mas, né, ele inclusive estava exilado, mas pelo que eu lia sobre o teatro oficina, principalmente naquele início dos anos 70, né? Inclusive a palavra atuador, ela vem de como eles se autodenominavam no espetáculo Graças Senhor, que foi um espetáculo de interação com o público, que teve muita polêmica e que logo em seguida foi censurado, né? Taninha, eu acho que eu não fiz a pergunta certa. Um personagem que vocês tenham atuado, que tenha marcado a carreira de vocês. Eu tinha entendido a pergunta assim. É difícil uma personagem só, né? Acho que tem várias. Eu sempre digo que a mais difícil de fazer é quando eu não faço personagem, que sou eu mesma. É a personagem mais desafiadora que eu já fiz na vida, é entrar em cena sem personagem. Mas eu acho que tem duas... enfim, são várias, né? Mas tem duas que eu... acho que a Ofélia, porque tá ligada a coisas que eu vivi, que eu penso que, embora não tenham sido coisas fáceis, elas fundaram essa Tânia, né? Tipo, forjaram essa Tânia feminista e que não leva desaforo para casa, assim. Acho que tem muito a ver com ter feito a Ofélia, com ter lidado com vários dos meus fantasmas. E é a personagem que eu gostaria de fazer até ficar muito velhinha. Gostaria muito de poder botar todas as minhas rugas e pelancas em cena para fazer essa Ofélia, porque acho que ela é um lado bom e importante meu, que eu não quero esquecer nunca. E a Medéia, porque acho que mudou um monte de coisa na minha vida desde que eu fiz Medéia. E foi uma personagem... fazer Cassandra foi incrível. Acho que eu desenvolvi muitas coisas na minha pesquisa pessoal de mulher da cena.
Mas a Medéia já estava em outro lugar. Foi desafiador, foi tudo, mas eu acho que depois eu senti muito prazer fazendo, sabe? Eu consegui brincar fazendo essa mulher. Eu conseguia gargalhar como eu achava que ela devia gargalhar em cena, assim. Sinto que eu encontrei com a Tânia, atriz já um pouco mais madura, fazendo essa personagem e pensando, nossa, é bom ser essa mulher em cena. Eu acho que foi quando eu celebrei a mulher da cena que eu me tornei. Até aquele momento, pelo menos, agora talvez eu seja já outra, né? Mas eu acho que a Medéia me deu isso. Então, acho que a Medéia é muito importante. E por falar em personagem, vocês fizeram um espetáculo com um personagem que é altamente polêmico, que se chama Carlos Marighella, né? Chama-se O Amargo Santo da Purificação. Né? Eu não sei quem foi. Foi tu que fizesse esse personagem, não? Eu fiz o Marighella velho, né? Porque a gente dividiu o Marighella jovem e o Marighella velho, né? O Marighella que e foi feito em cima dos poemas do Marighella, né? Porque ele era assim, era um provocador, assim, né? Jovem, assim, ele fazia poemas satíricos e tal, né? Tem a história de que ele respondeu provas inteiras em verso. E diz que é verdade, não é fake news, não. É verdade. Fazia a prova e respondia a prova toda em versos. E ele tem poemas belíssimos e de vários tipos, né? Ele tem os poemas mais políticos, ele tem os poemas eróticos. Né? Inclusive tem uma cena de palhaço que é o encontro do Carlos Marighella com a Clara Scharf, que é uma cena de dois palhaços. É a cena que eu mais gosto da Ela é toda pícara, assim. Toda a cena foi um recorte e colagem de poemas eróticos do Marighella. O texto da cena é esse. E ele continuou escrevendo, né? Tem os poemas que ele fala, né, do golpe. E cita os personagens, né? Que a gente utilizou, né? Todo o roteiro foi, né, uma narrativa a partir dos poemas do Marighella. Toda a dramaturgia foi criada a partir dos poemas do Marighella que foram musicados. Então é bem a ideia de um teatro épico, né, onde um coro narra a história, né, desse revolucionário. Interessante, né? E para teatro de rua, né, para chegar à maior parte. Tu falaste em música, né? E tem uma música do Caetano sobre Marighella, né? Já mais recente, né? Mais recente, bem agora de uns 2, 3 anos atrás e tal, né? É uma música bem interessante, é uma música de 9 minutos, né? É quase uma declamação, digamos. É linda demais. Mas é um espetáculo que foi dos espetáculos do Oinóis, incrível, porque era um espetáculo com 25 pessoas e um caminhão de 60 metros cúbicos de material, não era um espetáculo de grande porte para a rua. Era uma grande ocupação da rua, assim. E foi um dos espetáculos que mais circulou do Oinóis. A gente foi a todo canto, não teve estado para onde a gente não passou. A gente estava falando, né, do que veio assim após enchente e vieram várias coisas, né? Veio um filme que foi concorrer em Gramado, veio um reconhecimento de Griot para ti, né, Paulo? Veio um prêmio Shell e veio muito reconhecimento de todos os grupos de teatro do país e muita solidariedade, né? Inclusive na entrevista que a gente fez com o Cássius, que saiu essa semana, ele fala isso, né? Que todos os grupos, principais grupos, enfim, de teatro do país, fizeram ali pressão, né? Também junto ao MINC para que saísse a sede de vocês. Uma coisa que eu acho importante também, pelo que eu sei, é que a questão quando se trata de mulher, que você estava falando há pouco de mulher, personagem e tal, o tratamento que vocês dão à questão do feminicídio, da violência contra a mulher, do feminicídio. Queria que tu falasse um pouco sobre isso. Então, eu queria só dizer antes que, na verdade, é justo dizer, né, que eu não queria esquecer de ninguém,
mas tiveram, assim, companheiros do Brasil inteiro que apresentaram seus espetáculos e reverteram a bilheteria para ajudar a terreira durante a enchente. Teve esses grupos que tinham algum tipo de diálogo com o poder público nesse momento, que, né, disseram, olha, precisa olhar, precisa ver. Então, o teatro de grupo, esse longevo, esse que reexiste, apesar da pouco ou nenhuma política pública, ele abraçou muito o Oi Nós, né? Nesse tempo difícil. Então, queria deixar o meu axé, o meu salve para todos esses coletivos que fizeram isso. E foram muitos. Inclusive, tem um espaço que virou referência, que foi o espaço constituído pelo Grupo Ensaio Aberto no Rio de Janeiro, que é o Armazém da Utopia, que né, certamente ele é hoje uma grande referência de espaço de teatro no país. E eles fizeram assim, juntando apoios, conquistando o que tinha que conquistar, o tombamento, isso, e constituíram ali um espaço referência com o que há de melhor para o teatro, e com um grande compromisso com a sua comunidade. E acho que o que a gente vai conseguir fazer aqui, tô dizendo que a gente vai conseguir, tem muito a ver com o exemplo que eles deram, e acho que eles foram certamente um grupo fundamental nessa pressão que o Cassius falava também, porque eles também acabavam sendo um exemplo. Olha o que é possível fazer. O Nós é um grupo que tem esse potencial. Ele pode gerar uma referência desse tamanho lá em Porto Alegre, né? Então, passado isso, queria dizer que, na verdade, isso, quando eu cheguei no Oi Nós, né? O Oi Nós já tinha feito Antígona, por exemplo. Uhum. E a gente fez A Morte à Donzela, que a mulher estava no centro da cena. Tratava sobre também esse período da ditadura, sobre os governos de transição, todas as concessões que se faziam, né? Toda a justiça que deixou de ser feita em vários lugares ao investigar, aquilo que deixou de ser investigado e que levaria necessariamente a punir os responsáveis pela tortura, pelo desaparecimento, pelas mortes dos períodos ditatoriais, né? Essa discussão estava dentro daquele casal, que a mulher tinha sido barbaramente torturada, não tinha entregue ninguém, e o marido então tinha virado um membro fundamental de uma comissão da verdade, digamos assim, do país esse. Que naquele caso o Ariel Dorfman é chileno, então podia ser do Chile. E a mulher estava no olho do furacão, ali no centro da cena. Então a Paulina era a mulher que trazia essa voz importante. A Antígona é aquela que vai questionar o Estado, né? E que vai falar de um direito anterior ao próprio Estado, de prestar as devidas homenagens, de enterrar os seus mortos. Então a Antígona vai ser essa personagem muito antiga que vai estar ligada à necessidade desses governos ditatoriais e todo esse processo pós-ditadura de fazer justiça, né? Memória, justiça e reparação, né? Ela é a grande personagem que vai ser porta-voz das madres, das abuelas, da Praça de Macho e dos outros tantos lugares que até hoje cobram paradeiro, né? Então, o Oi Nós já tinha essa coisa da personagem, da mulher ali no centro. Eu acho que, de alguma forma, isso vai se radicalizando, né? O Oi Nós vai cada vez colocando mais mulheres em cena. E aí tem esse momento em que eu brinquei sobre o personagem mais difícil ser eu, né? Esse momento da desmontagem que eu acho que ele acaba sendo, né? O Paulo falava, o Eugênio falava na época também. A gente está inaugurando uma coisa aqui, né? Que é esse lugar da atuadora e do atuador no centro da cena, falando a partir da sua trajetória sobre uma tribo inteira, sobre o conceito radicalizado de atuadora, de atuador, né? Como é que é isso? Como é que é colocar, que é atravessar a cena, a personagem com questões que são pessoais, mas são coletivas, né? Então, a minha experiência de violência de gênero foi parar na cena, foi parar na Ofélia. De alguma forma, para criar a Ofélia, eu estava vivendo aquele momento de tentar superar o estupro coletivo que eu tinha vivido. E claro que a Ofélia foi um reflexo disso. E depois a desmontagem vai ser um momento já de madurez dessa atriz que decide que quer contar isso, imaginando que isso possa servir para outras mulheres. Então, acho que o Oi Nós vai
vai levando isso, né? Acho que a Medéia, essa mulher, dona da sua voz, dona da sua risada, dona do seu corpo, que diz, eu vou estar aqui, eu vou dar opinião sim, ou, eu posso, né? Eu tenho os meus saberes, que são únicos. Então, acho que a gente vai colocando cada vez mais a mulher e as questões de gênero no centro da cena. E acho que isso significa algo importante no avanço da trajetória do Oi Nós, assim, nessa perspectiva de compromisso ao combate da violência de gênero e mesmo a naturalização do feminicídio, né? Porque a gente fala e parece que ainda é muito natural uma mulher morrer, porque se ela morre a cada 4 horas, por que nada, não se faz nada específico? Ter chamado de feminicídio com certeza é algo muito importante. Agora, quando a gente teve o julgamento, né, da Daiane, que a gente teve tradução para que as pessoas soubessem o que está sendo dito. As pessoas, né? Uma comunidade inteira sofreu aquela violência. As pessoas precisam saber o que está sendo dito ali, né? Então, acho que são avanços, né? E, em geral, esses avanços acontecem porque as mulheres estão lá brigando e dizendo é preciso, e todas essas organizações que surgem. E eu acho que dentro do Oi Nós eu tenho feito isso, então o Oi Nós tem feito isso, né? Tem colocado essas questões e tem brigado junto. E a gente tá muito junto, né? Acho que a Kátia acompanha muito isso, né? Junto na construção dos 8 de março, junto no ano inteiro, nas diferentes frentes para estar tratando essa questão. Eu tô aqui com o botão da Magó, porque a Magó é a minha amiga, quer dizer, é a companheira, meu lugar de fala, né? Minha companheira da cena, bailarina, estuprada e assassinada no Paraná. Teve um número infinito de atos contra o feminicídio feitos em nome dela, no Brasil e fora do Brasil. E o Manifesto de uma Mulher de Teatro, que foi o último trabalho que eu fiz, que o Oi Nós fez, sobre a questão, vai falar sobre a história dessa mulher, né? Uma bailarina, no auge dos seus 25 anos, que teve a sua vida ceifada, teve uma comunidade inteira privada da poética dessa mulher, dessa dança incrível que ela fazia, uma bailarina fundamental. E a gente espera que nesse ano a gente tenha o julgamento, né? Que ainda não aconteceu. Enfim. E por aí, meu garejo. Desculpa. Falo do meu garejo. Meu garejo, oi, querido, oi. Olá, boa. Centeno. Boa! Lembramos o companheiro. Quero agradecer muito a participação de vocês aqui com a gente. Muito obrigada, Taninha. Muito obrigada, Paulo Flores. E vida longa ao Oi Nós aqui outra vez. Obrigado. Muito obrigada mais uma vez a esse podcast do coração. E você não esqueça de curtir, compartilhar, comentar. E também apoiar o Brasil de Fato. Esse jornalismo que fala aquilo que a grande imprensa não fala. Entra lá em apoia.se/Amigos do Brasil de Fato RS e contribua com o valor que couber no seu bolso. Tudo vai nos ajudar. Prensa na imprensa. Ayrton, aquela prensa na imprensa. Na prensa na imprensa de hoje, eu pedi uma ajuda. Eu fiz o seguinte, eu fiz uma pergunta para o ChatGPT. Ah, tu fez uma pergunta, tu pediu ajuda para os donos inteligência artificial. Fiz uma pergunta das plataformas. Para os donos do planeta. Bom, então a pergunta que eu fiz é a seguinte, abre aspas. Apenas um grupo restrito de 10 famílias, donas de conglomerados de comunicação, controla praticamente 90% que os brasileiros leem, veem e ouvem. É possível a existência de uma sociedade plenamente democrática com tal concentração de mídia? O que seria necessário para ter uma sociedade mais democrática? Fecha aspas. A resposta. Abre aspas. Abre aspas. Perceba a resposta. Longa, mas interessante. Abre aspas. Excelente reflexão. A concentração dos meios de comunicação nas mãos de poucas famílias ou grandes grupos econômicos levanta sérias questões sobre o funcionamento da democracia. Por que isso é um problema?
A mídia tem um papel fundamental na formação da opinião, no acesso à informação, no debate público. Quando poucas empresas controlam a maior parte dos canais de informação, existe o risco de, 2 pontos, falta de pluralidade de ideias, censura velada de temas que não interessam esses grupos, manipulação da opinião pública, prioridade de interesses econômicos e políticos dessas famílias em detrimento do interesse coletivo. E ela continua. Aí diz, isso fragiliza a democracia porque a diversidade de vozes, opiniões e narrativas é essencial para que as pessoas possam tomar decisões conscientes e participar ativamente da vida política e social. O que seria necessário para ter uma sociedade mais democrática nesse aspecto? Vocês percebam que ele dividiu por itens. E aí responde. Algumas possíveis soluções incluem 1. Políticas de desconcentração da mídia. Criar leis que limitem o número de veículos de comunicação que um único grupo pode controlar, como já existe em alguns países. 2. Fortalecimento da mídia pública e comunitária. Investir em rádios, TVs e jornais públicos, comunitários e universitários, garantindo autonomia editorial e financiamento adequado. Tem financiamento. Ou seja, é a nossa pauta, né? Total. Perfeito. 3. Incentivo à mídia independente e alternativa. Estimular financeiramente e estruturalmente pequenos veículos de comunicação, coletivos e projetos jornalísticos que tragam novas vozes e enfoques. 4. Educação midiática. Ensinar desde cedo nas escolas a importância do pensamento crítico, da verificação de fatos e da análise das informações consumidas. 5. Regulação da comunicação digital. Discutir regras para plataformas digitais e redes sociais, buscando impedir monopólios e garantir diversidade de conteúdo sem ferir a liberdade de expressão. Resumindo, ela ainda. Não existe democracia plena onde poucos controlam quase toda a informação. Uma sociedade mais democrática precisa de diversidade de vozes, transparência, participação cidadã e acesso livre e plural ao conhecimento. Fecha aspas. O que vocês acharam dessa resposta? Muito bem, eu incluiria aí, além dos meios de comunicação, as plataformas, né? Hoje, das redes sociais, né? Total. Então, mas é isso, essa é a nossa pauta. Mas vê bem aqui. Fala em regulação Da da mídia comunicação digital. Sim. Discutir regras para plataformas digitais e redes sociais. Tá. Muito obrigada, seu chat. Gente, estamos chegando, né, no nosso quadro, aquele mais animado, né? Que a gente vota a nossa figuraça da semana. Mas antes, quero lembrar vocês que os cinebancários, né? Esse cinema bancado pelos sindicatos bancários que exibe o melhor do cinema brasileiro, essa semana está entre as salas de cinema que estão com o Festival Fantaspoa, o Festival Internacional de Cinema Fantástico de Porto Alegre, que começou no dia 9 e vai até o dia 27 de abril. Então, confira a programação, tem vários filmes bem legais para quem gosta desse gênero de cinema, aqui também no Cine Bancários, a preços populares, né? Porque se você sabe que os valores do teatro, do cinema aqui é R$12 o ingresso, e para quem ainda é sindicalizado, né, nos sindicatos filiados à Central Única dos Trabalhadores, é R$6. Então, assim, não tem desculpa, né? Vamos para a nossa figuraça da semana, então. Figuraça da semana. Vamos lá. A minha figuraça da semana não é uma, mas 3. Tá? São 3 jornalistas que ajudaram a profissão a ela se tornar um pouco mais digna em um Brasil de tanta indignidade. São eles Elmar Bones, Antônio Oliveira e Ricardo Cadão Chaves.
São 3 trajetórias exemplares de jornalistas que foram homenageadas essa semana pela Associação Rio Grandense de Imprensa, ARI. O Cadão, jornalista de imagem, mas também de texto, foi homenageado póstumamente. Ele morreu poucos dias antes da cerimônia. E o Antônio Oliveira fechou o seu discurso, o breve discurso, com a frase mais incisiva da premiação: sem anistia. Eu acho, né, complementando aqui a minha sugestão de figuraça ou figuraças, que existe um candidato muito forte nessa semana, né? Que eu vou deixar para a Kátia falar e não sei o que vocês acham, também vão opinar certamente. Mas eu queria deixar esse registro aqui dessas 3 figuras. Vale a homenagem. Maravilha. Então, a minha figuraça dessa semana, na verdade, é um voto de repúdio à cassação do deputado federal Glauber Braga, do PSOL do Rio de Janeiro, né, que foi cassado pela Comissão de Ética por uma situação completamente surreal, né, porque ele foi atacado por uma desses influencers do MBL, que a gente sabe muito bem como eles atuam, e reagiu, né, a esse ataque e foi cassado por isso. Que já o havia atacado antes. Sim. Que costuma fazer isso, pelo que eu... esse é um modo operandi deles, Sim. né? É como eles atuam. E o Glauber, né, após essa decisão do conselho, ele resolve então fazer uma greve de fome e dormir na Câmara, e ele diz que ele vai até as últimas consequências, né, para garantir o mandato dele. Então eu queria registrar aqui, eu acho que o Glauber Braga, que é um deputado muito combativo, né, uma voz dos trabalhadores dentro da Câmara, ele merece a nossa homenagem e o repúdio a essa perseguição. Eu acompanho a Kátia pela democracia, né, pela luta pela democracia que a gente vive no dia a dia, hoje no Brasil, né? O Glauber Braga, deputado do PSOL do Rio de Janeiro. Eu acho que não tem como não fazer coro à Isa, né? A Kátia. Acho que é grave demais, né? A gente tá falando de uma perseguição política sem nenhum tipo de véu, né? É a perseguição política escancarada, porque é evidente que não há motivo, até porque a gente poderia aqui citar vários casos, né? A própria Carla Zambelli, enfim, coisas gravíssimas que outros deputados fizeram, gravíssimas, que realmente uma comissão de ética deveria ter feito algo em relação a isso, e a comissão de ética foi absolutamente omissa e silenciosa, e o que estão fazendo com o Glauber é perseguição política. Então eu acho que esse repúdio é também, né, estejamos atentos e vamos fazer todo o possível para garantir o mandato do Glauber e para denunciar isso, porque se a gente aceitar silenciosamente, sem fazer muito, muito, muito barulho né, e resistir muito, isso vai virar coisa corriqueira. O Glauber vai ser o primeiro de muitos. Como já tentaram, né? Com as deputadas mulheres, Fernanda Melchiona, Sâmia, né? Como tentaram fazer com o MST, né? Exatamente. Então, perseguição tá grande. Exato. Gente, então essa semana, o nosso figuraço da semana é o deputado Glauber Braga, no sentido de uma homenagem a ele, né, e um repúdio ao que está sofrendo. Mais uma vez, te convidar a apoiar o Brasil de Fato, né, a colaborar com essa comunicação popular comprometida com a classe trabalhadora. apoia.se/Amigos do Brasil de Fato RS. Entra lá e contribua, nos ajude a continuar existindo. Lembrando também que se você tem um recadinho pra gente, crítica, sugestão de pauta, pode nos mandar pelo nosso e-mail redacalrs@bdfestados.com.br ou pelas nossas redes sociais. Ficamos por aqui, nos vemos semana que vem.
você ouviu o podcast De Fato, uma produção do Brasil de Fato, Rio Grande do Sul.